Boa noite. Então vamos nos animar, né? Para estudar a palavra do Senhor. E vocês estão animados para ficar procurando textos na Bíblia, assim? Porque hoje tem bastante texto para a gente procurar. Tá bom? Vamos lá, então? Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5. Pegue a sua Bíblia. Nós vamos usar bastante, né? A escritura hoje. Todos acharam, meus irmãos? Amém? Diz então o seguinte, a palavra do Senhor. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. É muito interessante, irmãos, aquelas propagandas do antes e depois das pessoas, né? Quando uma pessoa é bem magrinha assim, e ela quer, né, ficar musculosa, tal, e as pessoas gostam de mostrar toda a sua evolução, né? Esses sites aí, não fique vendo muitos sites de fofoca, tá? Mas vocês já devem ter visto, por exemplo, o antes e depois de atrizes, atores, cantores, e é engraçado, tem alguns exemplos, eu não gosto de ficar citando nome, exemplos assim, por isso não vou falar. Por exemplo, Gustavo Lima, né? Pega o antes, né? Gustavo Lima, jogador de futebol, Neymar, por exemplo, né? Coloca um nariz novo, um olho novo, a boca nova, tudo novo, né? Melhoramento estético, o melhoramento corporal, o melhoramento em relação à saúde, mas ao mesmo tempo estamos numa cultura que não valoriza o melhoramento na área principal, em ser uma nova criatura. E esse texto aqui, qual deve ser o depois de uma pessoa que teve um encontro com Cristo? Qual deve ser o depois de uma pessoa que está em Cristo? A estética tem a sua importância, o cabelo tem a sua importância, o músculo tem a sua importância. Esses elementos são todos elementos que têm, em alguma medida, dependendo do contexto, algum tipo de importância, mas, no final das contas, no que diz respeito à piedade, esses elementos não são fundamentais. O que é fundamental mesmo é ter uma nova vida em Cristo Jesus. Não adianta você ter um carro novo, uma casa nova, um cabelo novo, um corpo novo, e assim por diante, se você não é uma nova criatura em Cristo Jesus. E esse texto aqui, e através desse texto, do seu contexto, e também do contexto paralelo das Escrituras Sagradas, eu gostaria de falar um pouco sobre isso. O que significa ser uma nova criatura? O que significa ser uma nova criatura? A gente não tem muito costume de ficar falando assim, fala para o seu irmão que está do seu lado, né? A gente não tem esse costume, graças a Deus, porque é meio chato isso todo momento, né? Ficar lá. Mas hoje nós vamos abrir uma exceção, né? Fala aí para o seu irmão, se tiver algum irmão do seu lado aí, repita esse nosso tema de hoje. O que significa? Mas vocês estão muito desanimados. O que significa ser uma nova criatura? Pois é, esse texto está falando exatamente disso. E eu quero separar isso em dois tópicos principais. O primeiro tópico é um tópico mais longo, em que a gente vai trabalhar o conceito essencial do que é ser uma nova criatura, de acordo com o texto e o seu contexto imediato anterior. E depois nós vamos trabalhar em um outro tópico final, em relação aos resultados de ser uma nova criatura. Vamos observar isso, irmãos? Vamos falar um pouco sobre essa questão, então? Bom, primeiramente, então, nós devemos entender que ser uma nova criatura é ter um novo entendimento a respeito do mundo. Vou repetir. Ser uma nova criatura é ter um novo entendimento, uma nova percepção, uma nova percepção a respeito da realidade, a respeito das coisas. Quando nós olhamos para o contexto anterior, nós vamos perceber isso de uma maneira um pouco mais clara. Mas mesmo no nosso texto, observe o nosso texto novamente, 2 Coríntios 5,17. E assim, se alguém está em Cristo, existe um verbo aqui, o verbo grego, esse traduzido como é aquele famoso tempo verbal, o pessoal que passou pelo seminário lembra muito bem, né? O famoso auristo, é um tempo verbal que não tem na língua portuguesa, que é uma ação completa no passado. O auristo é uma ação completa no passado. Quem está em Cristo, então,
não está sendo uma nova criatura. Não é uma ação contínua, pelo menos esse verbo aqui. É uma ação completa no passado. Quem está em Cristo já é uma nova criatura. Já nasceu de novo. Claro que isso não impede um processo de crescimento. As duas coisas são complementares, não são excludentes. Por exemplo, uma criança, ao mesmo tempo que ela já nasceu, ela está crescendo, mas ela já nasceu. Então, o processo do nascimento é o auristo aqui, né? É uma nova criatura. Uma ação completa, vista no passado, uma ação completada, que não tem... a ação em si, ela não é contínua. Então, o verbo diz, é assim, se alguém está em Cristo, já é nova criatura. Ou seja, já nasceu de novo. Um ato que aconteceu no passado. As coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram novas. Esse se fizeram novas é um outro aspecto verbal. É o famoso perfeito. O perfeito é um aspecto verbal diferente. É uma ação no passado, cujos resultados podem ser vistos no presente. Então, ao mesmo tempo que o novo nascimento é uma ação no passado, que já foi completada, as coisas vão se tornando novas a cada dia. As coisas se fizeram novas. De uma vez por todas elas se fizeram, só que os resultados vão sendo apresentados no presente. Por exemplo, a Bíblia diz que Cristo foi crucificado. É o verbo perfeito, né? O tempo, o aspecto verbal perfeito. Quer dizer que Cristo foi crucificado em um tempo específico no passado, só que os resultados da crucificação de Cristo podem ser vistos no presente. Os resultados não ficaram no passado. Uma ação no passado, cujos resultados podem ser vistos no presente. Então, essa é a interpretação básica do versículo 17. Agora, para começar a argumentar, irmãos, em cima desse primeiro tópico nosso, de que ser uma nova criatura significa ter um novo entendimento a respeito do mundo, eu uso o contexto anterior. Observe na sua Bíblia o versículo de número 16. Observe, desse nosso texto. Olha só, vamos ler do 15 para ficar um pouco mais claro sobre o que Paulo está falando. Olha só. Bom, ele morreu pelos crentes, para que essas pessoas pelas quais ele morreu não vivam mais para si mesmas, certo? Essas pessoas não têm, digamos assim, um modo de pensar, um modo de agir que seja delas mesmas. Elas nasceram de novo. E aí, olha só o versículo 16, que na nossa tradução é um pouco intrucado de se entender, mas vamos dar uma olhada nesse versículo 16, porque ele é a chave para a gente entender o que é ser uma nova criatura. Observe o versículo de número 16. Assim que nós, daqui por diante o quê? A partir do momento que tivemos contato com Cristo, né? Daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos desse modo. Se você olhou para esse texto e falou assim, poxa, eu não entendi muito bem o que é isso aqui. Então, bem-vindo ao clube, né? Porque a nossa tradução talvez não deixe tão claro o que Paulo está falando. Mas vamos lá, versículo 16, novamente. Assim que nós daqui por diante, ou seja, nós que tivemos o encontro com Jesus a partir de agora, a ninguém conhecemos segundo a carne. Ou seja, nós não julgamos as pessoas de acordo com os padrões humanos, segundo a carne, de acordo com padrões humanos. Nós não avaliamos as pessoas de acordo com os padrões humanos. Esse é um ponto, tá? Então, a partir do momento que temos o encontro com Cristo, os nossos padrões de avaliação mudam. Nós não mais avaliamos as coisas de acordo com critérios e padrões humanos. Veja por que ser uma nova criatura tem a ver primeiro com um novo entendimento. Às vezes a gente associa o ser uma nova criatura com emoção, né? Eu sou uma nova criatura. Eu fui em determinado trabalho, na igreja e tal. Minha vida mudou. Só que mudou o modo de pensar? Paulo está falando primeiramente disso. Porque um comportamento só pode mudar se o modo de pensar mudar. E quando estamos falando do modo de pensar, e eu aponto para o cérebro, né, para a mente aqui, o cérebro só é um mecanismo, uma manifestação daquilo que está dentro do nosso ser imaterial, que podemos chamar de alma, coração, espírito ou qualquer outro sinônimo relacionado a esse.
Então, é necessário ter uma mudança de pensamento, e aqui agora eu volto para o coração, porque o coração é a sede dos pensamentos também, para que eu tenha um novo comportamento. Então, Paulo diz, a partir do momento que nós tivemos o encontro com Cristo, nós não usamos mais critérios humanos para avaliar as pessoas. Nós avaliamos com os critérios que Deus nos dá. E ele continua, olha só. E se antes conhecemos Cristo segundo a carne, quer dizer, e se antes de conhecer a Cristo, eu fazia uma avaliação de Cristo segundo a carne, segundo critérios humanos, já agora não conhecemos deste modo. Agora que eu estou em Cristo, eu não avalio Cristo mais segundo os padrões humanos. Tudo bem, irmãos? Ficou claro o versículo 16? Então, por que Paulo está dizendo isso? Porque antes de estar em Cristo, como Paulo fazia uma avaliação de Cristo? Para ele, Cristo era o quê? Não era nada. Era apenas alguém que se diz um profeta, que pregou na Judéia, e ele inclusive perseguia os cristãos. Ele não acreditava, ele não usava parâmetros, critérios e padrões adequados para avaliar quem era Cristo. Porque uma pessoa só pode avaliar, de acordo com padrões, critérios corretos, quem é Cristo, se ela for uma nova criatura, porque aí o seu entendimento foi modificado para entender quais são, de fato, os critérios que devemos usar para avaliar as coisas. Então, no final das contas, irmãos, estamos falando de cosmovisão, estamos falando de visão de mundo e como nós avaliamos as coisas. No final das contas, nós estamos falando a respeito disso, tá bom? Vamos lá. Qual a importância do nosso entendimento? Eu diria que o nosso entendimento é a faculdade mais importante do nosso ser imaterial. Por vários motivos. Um deles é porque é o nosso entendimento, e eu estou falando não intelecto, tá, somente, mas a nossa assimilação e compreensão das coisas. É o nosso entendimento que nos difere, por exemplo, da criação animal. O grande diferencial de nós para a criação animal é porque nós temos uma compreensão, inclusive uma compreensão espiritual das coisas que o mundo animal não tem. E veja, o ser humano, por causa do seu entendimento, e apesar do entendimento do ser humano estar afetado, danificado por conta do pecado, o ser humano tenta entender as coisas. É assim que nasceu, por exemplo, a filosofia. Não é verdade? Veja, apesar de a filosofia ser um ramo do conhecimento que por si mesmo não pode chegar ao conhecimento de Deus ou chegar à verdade de que Deus existe por si só, ninguém pode chegar a essa verdade se não for por iluminação, não só pela filosofia, ela é muito útil, porque ela nos ajuda a lançar as bases do que é o pensamento humano. Por exemplo, a ontologia, ramo da filosofia, estuda o que uma coisa é. O que uma coisa é em essência. Por exemplo, a antropologia, o que o ser humano é em essência. Dependendo da minha resposta a essa pergunta, eu vou ter uma interpretação totalmente diferente do que é o ser humano. Vamos lá. Se, para mim, o ser humano é simplesmente fruto da evolução de milhares de anos e fruto de uma produção material inanimada, o meu ponto de vista ético não vai ser muito diferente em relação à morte de um animal e à morte de um ser humano. Porque a minha antropologia vai fazer com que eu enxergue as coisas baseado naquele pressuposto. Talvez eu vá ficar mais triste com a morte de um animal do que com a morte de um ser humano. Por quê? Porque a minha visão de mundo está permeada por pressupostos desse tipo, né? Pela ideia do materialismo, nesse exemplo que eu estou dando. O que uma coisa é? Epistemologia, qual é o conceito de certo ou errado? Ética, conceito de certo ou errado? Estética, o que é bonito e o que é feio? E aí, epistemologia, como nós chegamos à compreensão de alguma coisa? Chegamos à compreensão da verdade pelo intelecto, pela racionalidade, ou chegamos à compreensão da realidade por revelação? Isso tem a ver com a discussão, como chegamos ao conhecimento de alguma coisa. Veja, eu apresentei aqui alguns pontos, né? Da preocupação do pensamento humano. O que uma coisa é, como que eu chego ao conhecimento a respeito daquela coisa, e o que é certo e errado, né? Questão da ética.
Veja, tudo isso tem a ver com entendimento. Quando Cristo nos faz uma nova criatura, Ele nos dá pressupostos e critérios para a gente ter definições relacionadas a isso. Nós não sabemos de tudo, claro, né? Porque ninguém sabe, só Deus. Mas nós temos, por exemplo, ferramentas para dizer o que é o ser humano. É um critério. O que é o ser humano de acordo com a Bíblia? Ontologia, essencialmente o que é o ser humano. Como chegamos ao conhecimento das coisas? Sabemos pela Bíblia que é por revelação, através da Escritura e o Espírito Santo iluminando o nosso entendimento. E o que é o certo e o que é errado? Qual o critério para termos um padrão de certo e errado? Sabemos que é a lei de Deus, resumida nos mandamentos. Por isso dizemos, né, que é errado matar, é errado roubar e assim por diante. Esse é o nosso padrão para definir o que é certo e o que é errado. Veja, irmãos, o que eu estou querendo dizer aqui, nesse primeiro ponto, dentro desse primeiro ponto grande que eu falei, né, que é que ser uma nova criatura é ter uma nova visão do mundo. Eu estou querendo mostrar aqui que o nosso entendimento é muito importante. A primeira área que Deus vai operar na nossa vida é no entendimento. Ele vai iluminar o nosso entendimento para que a gente compreenda, claro, repito, a gente não sabe de tudo, mas para que a gente entenda minimamente a verdade que Ele quer nos passar, e a partir desse entendimento dessa verdade a gente vai praticar. É impossível alguém praticar algo que não entende e não conhece. É impossível. Se a pessoa entende que aquilo ali é o correto, ela vai praticar de acordo com o que ela entende. Uma coisa está ligada à outra. É por isso que a doutrina está ligada à prática. Né? O pessoal costuma dizer, né? A ortodoxia está ligada à ortopraxia. Né? Essas coisas não estão separadas, porque à medida que eu entendo, eu assimilo e aí eu vou querer praticar aquilo que eu estou entendendo. Bom, a Bíblia vai mostrar claramente que o pecado trouxe distorções nessa faculdade imaterial nossa chamada entendimento. Vamos ver alguns textos a respeito disso? Pedir para os irmãos prepararem para a gente ler, né? Eu vou pedir para que os homens abram as vossas Bíblias, irmãos, em Romanos 10, 3. Os homens, Romanos 10, 3. E as mulheres, Colossenses 1, 21. Está falando dos judeus aí, tá? Leia o versículo 2, para ficar mais claro. 2. Isso, ó. Entendimento. Ou seja, Paulo está dizendo o seguinte: os judeus têm um certo zelo, mas eles são ignorantes. Não ignorante de tratar as pessoas mal, né? Que a gente usa essa palavra, né? Ah, tal pessoa é ignorante, né? Me respondeu. Mas ignorante de não compreender mesmo. Querer fazer algo para Deus sem assimilar, sem entender. Veja, o destaque aqui, irmãos, é que o pecado trouxe distorções em relação ao nosso entendimento. O texto que pedi para as irmãs lerem, Colossenses 1, 21, pode ler? Calma aí, Paulo está falando aqui que os crentes eram estranhos e inimigos no entendimento. Ou seja, faziam e pensavam de uma maneira errada. Inimigos do entendimento. Antes de ser crente, essas pessoas pensavam de uma maneira errada. Antes de estar em Cristo, elas não pensavam da maneira correta. Tá bom? Tem outro texto que eu vou ler aqui, os irmãos não precisam abrir as vossas Bíblias. 2 Coríntios 4, 6 diz o seguinte: porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. O que Paulo está falando? Deus iluminou o nosso entendimento para que a gente conhecesse a Cristo. Veja, o pecado trouxe distorção do nosso entendimento. Por isso, para que a gente entenda as coisas de Deus, não conseguimos entender por nós mesmos. Mesmo os maiores filósofos que fizeram um trabalho até louvável, né? Você pega aí Sócrates, Aristóteles e os filósofos clássicos, mesmo eles não chegaram a entendimento a respeito de Jesus Cristo pela inquirição humana, porque o entendimento do ser humano está corrompido. Paulo vai falar sobre isso, né? Quando ele vai argumentar em relação à igreja de Coríntios, a divisão que havia na igreja, no capítulo 2 de 1 Coríntios, Paulo vai dizer o seguinte: olha, vocês estão usando padrões humanos para se dividirem.
E não foi através desse padrão que vocês se converteram. Pois a Escritura diz, onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura Deus não tornou louca a sabedoria do mundo? Ou seja, o que Paulo estava dizendo? Que se você pega o padrão máximo de sabedoria do mundo, especialmente do contexto greco-romano, que Paulo estava combatendo ali, alguns conceitos na igreja de Corinto, as pessoas não conseguiram chegar à ideia de que Deus existe, de que Jesus existe. Deus revelou o Evangelho através de uma coisa simples, de uma história simples, de uma quebra de padrão de sabedoria, de forma que Paulo diz que o Evangelho é loucura para os gregos e escândalo para os judeus. Veja, irmãos, por isso nosso entendimento precisa ser renovado. Eu peço para que os irmãos abram as vossas Bíblias, vamos ver agora essa questão do entendimento ser renovado. Vamos lá. Os irmãos, Lucas 24, 45. E as irmãs, 1 João 5, 20. Os irmãos podem ler esse texto que demonstra que o nosso entendimento precisa ser renovado para a gente entender as coisas de Deus? Lucas 24, 45. Podem ler, irmãos? Isso, Cristo abriu o entendimento daqueles crentes para que eles entendessem as Escrituras, os discípulos no caminho de Emaús. Ou seja, sem uma abertura do entendimento, uma operação do Espírito Santo no entendimento de alguém, essa pessoa não entende o Evangelho. Essa pessoa não compreende, o Evangelho parece loucura. Vamos lá, o texto que eu citei para as irmãs abrirem, 1 João 5, 20. As irmãs podem ler? Deus nos deu entendimento para conhecermos o seu Filho. Quer dizer, nós não conhecemos a Jesus Cristo por uma inquirição intelectual, por nossa capacidade intelectual. Deus nos deu entendimento para saber as coisas a respeito de Cristo. Repito, fio da meada, né? Porque o entendimento do ser humano está corrompido pelo pecado. É necessário que Deus venha agir com o seu poder no entendimento, para que esse entendimento seja modificado e, consequentemente, as atitudes sejam modificadas. Olha um exemplo que vocês conhecem bem, Romanos 12, 2. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O que Paulo está dizendo? Não se conforme com o modo de pensar do mundo, mas tem uma completa mudança no modo de pensar de vocês. Pense de maneira diferente. A ação de Deus e a ação do Espírito Santo no entendimento. Isso, irmãos, isso que a Bíblia chama de arrependimento. Às vezes a gente tem a noção equivocada de que arrependimento é simplesmente a pessoa chorar. Claro, isso faz parte, né? Quando nós nos arrependemos, geralmente nós ficamos contristados, nós nos entristecemos. Só que arrependimento não é só choro. Não é só o friozinho na espinha, né? Friozinho na espinha a gente sente quando vai assistir o jogo, futebol no estádio. Apesar que o meu time ultimamente, tá feio, né? Quem é São Paulino, irmãos? Vamos chorar. No estádio tem isso, tem aquela sensação de euforia, as pessoas se arrepiam, as pessoas choram, e isso não é arrependimento. Então, o arrependimento, biblicamente, eu acho que a palavra do texto grego ajuda a gente a entender bem isso. É a palavrinha lá, metanoia, né? Noia não é de noia, o pessoal fica usando droga. Né? Meta, o prefixo para mudança, daí, por exemplo, a palavra em português metamorfose, mudança de forma, e noia não é o noia, né? Noia é mente. Arrependimento, então, é mudança de mente. Então, se a pessoa chorou, se a pessoa se arrepiou, se a pessoa fez o aviãozinho na igreja, fez o helicóptero gospel na igreja, você está dando risada, você nunca fez isso, né? Helicóptero gospel. Mas a mente da pessoa não mudou? A pessoa se arrependeu? A pessoa continua pensando as mesmas coisas sobre família, sobre o ser humano, sobre a vida. Ela se arrependeu? Claro que não. Porque o arrependimento, então, é mudança de mente. E aqui nós vamos ler outro texto que mostra para a gente uma verdade que, por vezes, a gente se esquece. Cristo quer dominar a nossa mente. Parece uma linguagem meio opressiva, né?
Cristo quer dominar a sua mente. Onde que está escrito isso? Vamos ver o texto que fala sobre isso, irmãos? 2 Coríntios capítulo 10, a gente está falando, olha, não esqueça do fio da meada, tá? Ser uma nova criatura é pensar de maneira correta, ter uma nova visão de mundo, um novo pensamento a respeito das coisas, uma nova opinião a respeito das coisas, certo? O entendimento do ser humano foi danificado pelo pecado. E agora nós estamos vendo que Cristo resgata esse entendimento. Por isso que eu disse que o entendimento é a faculdade mais importante da alma. Bom, olha só, 2 Coríntios 10, 4 em diante, observem. Porque as armas da nossa milícia não são carnais. Ou seja, nós estamos numa guerra, né? Mas as armas da nossa guerra não são como as armas comuns. A nossa guerra é espiritual. Para que a gente lute uma guerra física, a gente tem que usar armas físicas. Ninguém vai para a guerra lá com uma flor, né? Se está numa guerra física, a pessoa vai ter que usar um armamento. Mas a nossa guerra é espiritual, a guerra da igreja não é física. É pior do que uma guerra física. Então Paulo vai dizer isso, porque as armas da nossa guerra não são carnais, ou seja, não são produzidas pelo ser humano. Carnal aqui não é a pessoa que fica assando carne o dia inteiro. Apesar que muitas pessoas são carnais nesse sentido, irmãos. Mas é um bom sentido, né? Carnal aqui tem a ver com aquilo que o ser humano produz, tá? Então, as armas da nossa guerra não são produzidas pelos seres humanos, mas sim poderosas para destruir fortalezas. Aí a gente pensa assim, né? Fortaleza, o que é isso, né? Será que é um império demoníaco? Né? A nossa guerra, né? Ou como em alguns lugares as pessoas pensam que recebem uma espada de verdade, né? Tem alguns lugares que tem essa mística, né? Eu já vi isso daí, tá, irmãos? Eu tive umas experiências em lugares assim meio estranhas, nebulosas, né? E as pessoas recebiam armas. Eu tenho uma arma na minha mão aqui, estou lutando contra o inferno, né? Não. Essas fortalezas contra quem a gente luta, na continuação dá para a gente entender o que é. Versículo 4, para destruir fortalezas. Nossas armas servem para destruir fortalezas. O que são essas fortalezas, irmãos? Anulando, quer dizer, as nossas armas, essas armas que Deus nos dá condições de destruir fortalezas. Dentro disso, nós anulamos o quê? Sofismas. O que é um sofisma? Sofisma é uma ideia falsa. Olha só que maluco isso. Às vezes a gente pensa assim, não, o diabo está, né, trabalhando nisso, naquilo, tá, vamos fazer, tem igreja que faz campanha, aí faz 7 voltas da muralha de Jericó, não sei o que, tal. Mas olha, é como a gente pensa. A pessoa pode dar trocentas voltas na igreja. Se ela continuar pensando da mesma maneira. Então, o poder que Deus nos dá através do Espírito Santo faz com que as nossas ideias falsas a respeito das coisas sejam destruídas. Paulo, quando escreve a Coríntios, olha só. Havia divisão em Coríntios, vocês sabem disso, né? Entre os problemas dessa igreja, havia uma divisão, partidarismo em relação à preferência entre os pregadores, os líderes. Uns preferiam Pedro, outros Paulo, outros Apolo, e tinha uns que não submetiam a ninguém, que diziam que preferiam Cristo. Por que eles tinham essa preferência? Por que eles tinham esse comportamento partidário? Porque eles partiam de um pressuposto errado para avaliar a coisa em si. Eles estavam avaliando quem? Os pregadores. E eles partiam, quem preferia Apolo, provavelmente partia do pressuposto de que uma boa retórica aos moldes greco-romano, é uma característica essencial para um pregador. Veja, eles pensavam dessa maneira, o que fez com que eles chegassem à conclusão de que Apolo era superior aos demais. O que eu estou querendo dizer aqui, irmãos, é que, não sei se estou conseguindo passar isso, né? Mas a gente tem que captar isso. É que o nosso comportamento está estreitamente ligado com as concepções de mundo que nós temos. Se damos valor àquilo que necessariamente não tem valor, nós vamos chegar a conclusões erradas. O que é uma boa qualidade de um líder?
que ele seja bonito esteticamente? Que ele fale palavras bonitas? Também não. A verdade do evangelho pode ser dita de maneira simples, né? Cada um tem uma maneira de falar. O que é o mais importante? Que ele seja fiel. Paulo, no contexto, vai falar: o despenseiro tem que ser fiel. Fiel a Deus e fiel à mensagem. É isso. Isso é o principal. Quando aqueles crentes começaram a colocar outros critérios de importância acima da fidelidade, eles começaram a se dividir. Por isso que o partidarismo na igreja, as divisões, não se resolvem somente com mudança de comportamento. Se resolve com mudança de concepção, de pensamento. A pessoa está praticando aquilo porque ela tem uma ideia equivocada a respeito daquilo. E isso que Paulo procura resolver. Voltemos para 2 Coríntios 10, 4. Olha só. Anulando nossos sofismas, quer dizer, ideias falsas. Verso 5. E toda altivez, orgulho, né, que se levanta contra o conhecimento mais uma vez, conhecimento, entendimento de Deus. E levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Aqui Paulo está usando uma linguagem militar, tá? Levar cativo, levar preso. Quando os militares invadiam um lugar e levavam cativo os prisioneiros. Paulo está usando a mesma linguagem aqui no texto grego. Dizendo o seguinte: a nossa missão é essa, pegar a mente das pessoas, levar a mentalidade, o modo de pensar dessas pessoas, preso e cativos ao modo de pensar de Cristo Jesus. Ser uma nova criatura, então, irmãos, é ter uma nova visão a respeito do mundo. É ter uma nova cosmovisão. Por isso que o apóstolo Paulo diz, por exemplo, Gálatas 2:20, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Veja, irmãos, às vezes isso parece um pouco teórico demais, né? Cristo vive em mim. Como se fosse uma coisa assim, mística, supersticiosa. Eu estou sentindo, Cristo vive em mim. Não, não é nada disso, não é nada subjetivo. Claro, tem um elemento das nossas sensações do sujeito, mas tem um critério objetivo. O critério objetivo é: se Cristo vive em mim, eu penso como Cristo pensa. E aí, 1 Coríntios 2,16, os irmãos podem abrir a Bíblia nesse texto, por favor? Ou seja, nós pensamos como Cristo pensa. Não que a gente entenda tudo sobre Cristo, tá? Mas é que nós recebemos de Deus a iluminação para entender os pressupostos básicos de uma construção de pensamento. O que é o cristianismo? Uma construção de pensamento. A diferença do cristianismo para as outras ideias, para as ideologias, dentro do campo humano, não tem diferença. É um pensamento construído, é uma teoria que tem vários pressupostos. A grande diferença é que a gente entende que o cristianismo é a verdade. Deus nos deu essa formulação de ideias, para que a gente possa interpretar, então, a realidade. Por isso, irmãos, olha só. Se eu digo que eu nasci de novo, que eu sou uma nova criatura, mas eu penso aquilo que eu quero a respeito do casamento. Eu sou uma nova criatura, eu nasci de novo. Mas o meu casamento, a minha esposa tem que fazer aquilo que eu quero. Eu tenho a minha própria concepção do que é uma esposa boa, do que é uma esposa ruim. Ou se a esposa disser isso, né? Eu tive um encontro com Cristo, mas o meu marido é o seguinte, é outra história. Eu tive um encontro com Cristo, mas no meu trabalho eu faço da maneira que eu quiser. Não, se tivermos um encontro com Cristo, temos uma nova compreensão a respeito do que é o trabalho, de qual é o nosso papel no trabalho. Se temos um encontro com Cristo, não temos o direito de pensar por nós mesmos. Quando Cristo nos dá o elemento para que a gente pense, nós devemos pensar da maneira que Ele quer. Você diz, mas então nós não temos liberdade para pensar tal. O que você entende com mente levada cativo ao conhecimento de Cristo? A nossa mente está presa a Cristo. E não que isso seja forçado, é que quando nós estamos em Cristo, nós entendemos que Ele é a verdade. E Ele é capaz de nos dizer o que é a realidade. Ele é capaz de nos dizer o que é o casamento, o que é o trabalho, o que são os filhos. Às vezes a pessoa pensa assim, eu nasci de novo, eu sou uma nova criatura. Mas quando vai criar os seus filhos, ela cria os seus filhos baseados em ideologias humanas. Calma aí. Você diz que nasceu de novo.
Só que quando você vai agir na prática, você age baseado em pressupostos não cristãos. Então você não é uma nova criatura. Porque ser uma nova criatura, como a gente está vendo aqui, tem a ver com uma visão diferente de mundo. Uma visão diferente de mundo, a visão que Cristo nos dá. E é por isso, irmãos, olha só. Muita gente pensa que o diabo está querendo ficar por aí se manifestando nos lugares, né? Muita gente tem medo até, né? Disso daí, né? Só que veja, irmãos, se a gente está estudando aqui, nessa noite, que a faculdade mais importante do nosso ser imaterial é a nossa assimilação, entendimento, e que foi corrompido, e que precisa ser renovado, onde o diabo mais vai atacar? Nessa área. Porque ele mesmo sabe de que se o entendimento foi afetado, se ele consegue mexer no entendimento, ele consegue mexer em toda a estrutura de compreensão da realidade. A pessoa vai praticar aquilo que é errado, porque ela vai entender de maneira errada. Aí eu pergunto para vocês, você quer que eu prove isso na Bíblia? Vamos lá então, vamos lá, irmãos, alguns textos aqui. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4, peço que as irmãs leiam, por favor, e os homens, 2 Coríntios 11, 3. 2 Coríntios 4, 4. As irmãs podem ler? Chegou o quê? O quê? O modo de pensar, o modo de assimilar, a capacidade de entender dos incrédulos. Para que o quê? Podem ler. Para que eles não entendam quem é Cristo. É por isso, irmãos, veja. Já vou falar o que eu estava pensando aqui, mas vamos ler o texto para complementar. Peço que os irmãos leiam 2 Coríntios 11, 3. Seja corrompido o quê? A vossa, mais uma vez, o entendimento. Olha quantas referências que a Bíblia faz ao entendimento, irmãos. Porque isso é importante, tá? Então nós temos o exemplo aqui de Satanás que segue o entendimento. Nós temos o exemplo aqui no texto que os irmãos leram, do receio do apóstolo Paulo de que o diabo fizesse como fez com Eva. O que o diabo fez com Eva? Apareceu e sugeriu uma coisa para que ela mudasse o entendimento dela a respeito de Deus. E o diabo faz essas sugestões para nós o tempo inteiro. Você quer ver um exemplo? Hoje, as ideologias políticas, elas acabam sendo sugestões de maneiras de pensar para nós e concorrem com o Evangelho. Vocês concordam com isso? Não é verdade? O Evangelho está aqui, Deus nos deu o Evangelho, mas nós temos a interpretação das ideologias. Há ideologias que são chamadas a ideologias de esquerda, que partem de pressupostos diferentes do Evangelho e, portanto, chegam a conclusões diferentes do que é o ser humano, de qual é o mal do mundo. E essas são sugestões de interpretação da realidade que, às vezes, nós, como cristãos, acabamos vestindo, colocando esse óculos, né? E lendo a vida a partir desse óculos. Só para citar um exemplo, de esquerda, tá? Só para citar um exemplo. Se fizermos uma avaliação do mal do mundo e chegarmos à conclusão de que o mal do mundo, no mundo, ocorre por conta de uma luta socioeconômica, luta de classes, nós vamos chegar a conclusões equivocadas. Nós vamos entender primeiro de que as pessoas fazem mal umas para as outras por causa da questão financeira. Essa é a interpretação de Marx, né? O problema da humanidade é socioeconômico para Marx, né? Que pai do marxismo, que é um tipo de socialismo. Bom, se fizermos essa avaliação, se, por exemplo, a gente está vendo aqui na rua, a gente vê pessoas, às vezes, passando necessidade, a gente ouve falar de crimes, ouve falar de guerras, a gente sabe que existe um mal no mundo. Mas veja, esse é o objeto, o mal que existe no mundo. E a minha avaliação que eu vou fazer disso é outra coisa. Certo? Se eu empresto uma dessas ideologias, por exemplo, eu estou usando só como exemplo, tá, irmãos? A ideologia, eu estou usando o marxismo como exemplo. Eu vou chegar à conclusão de que isso acontece porque existe uma luta de classes. Então, a resolução é o quê? Todo mundo tem o mesmo? Você acha que se todo mundo ganhasse a mesma coisa, ia acabar os crimes? O que vocês acham, irmãos? Claro que não, né? Essa é uma visão míope da realidade.
É por isso que eu, que sou uma nova criatura, que penso como Cristo pensa, Cristo me diz o que é o mal do mundo. Qual é o mal do mundo, irmão, segundo Cristo? O pecado. Aí sim eu chego no coração do problema. Aí eu sei que mesmo que se coloque uma ilha deserta com 100 mulheres, elas vão se oprimir a si mesmas. Porque o problema não está no gênero, mas no pecado. Tudo bem? É um exemplo de como essas ideologias acabam nos dando ferramentas para interpretar a realidade fora de Cristo. A direita política também tem problemas relacionados a isso. Pode ver que eu até mudei de lado quando fiquei de direita. Porque a direita política nasce do ceticismo. Não sei se vocês já ouviram falar de David Hume, um filósofo cético. E ele entendia que não tem como a gente chegar à compreensão da realidade. Não tem como a gente dizer que se as coisas são as coisas que a gente está vendo. Daí ceticismo, quer dizer, o ceticismo não acredita que existe uma forma da gente entender as coisas. Daí então, os filósofos que vieram posteriormente, como o Burke, né, que é o pai do conservadorismo, e tantos outros, entenderem que são as convenções da sociedade, como família, igreja e assim por diante, que fazem com que a gente possa tomar decisões acertadas. Uma vez que eu não posso dizer que uma coisa é uma coisa de fato, eu não posso ter uma compreensão adequada a respeito das coisas, uma vez que existe uma dúvida, o ceticismo é uma dúvida a respeito da realidade, eu só tenho uma coisa na qual eu posso me apegar: as convenções. Daí o tradicionalismo do conservadorismo. Você conserva as instituições por quê? Não porque existe um Deus, não porque Deus fez todas as coisas, mas porque no entendimento conservador, do conservadorismo político, estou falando, tá? Não é conservador como todos nós somos aqui, né, em termos de valores, tal. Conservadorismo político. No entendimento do conservador, a humanidade evoluiu de tal forma dentro do seu pensamento que as instituições bem estabelecidas são uma espécie de demonstração de evolução da humanidade que não pode ser trocada por outra coisa. Então, o conservador político ele não vai querer trocar a igreja por outro elemento. Ele vai ter uma visão diferente do esquerdista. Enquanto o conservador coloca um pé atrás e diz assim, olha, nós temos as instituições, não podemos ir além disso. O esquerdista é revolucionário e vai entender, não, nós vamos mudar o padrão. Muda o padrão de família. Só que veja, vocês perceberam como os dois lados têm os seus problemas? Porque o conservadorismo político também não é cristianismo. Por mais que nos sugira coisas que pareçam boas, existem pautas que são parecidas, né? Nós temos a mente de Cristo, irmãos. Nós temos a mente de Cristo. Então, essas ideologias, elas são muito sugestivas para nós. Porque elas são, de certa maneira, elas estão trabalhando na nossa mente da seguinte maneira: prometendo resolver os problemas. Prometendo que a resolução dos problemas da sociedade são de ordem política, seja através do capitalismo, seja através do socialismo. E veja, o problema da sociedade é o pecado. Eu falei isso aqui só como exemplo, tá, irmãos? Só como exemplo. Eu sei que vocês têm aprendido aqui com o pastor outras questões também, que vocês podem conectar aquilo que eu estou falando. Mas só como exemplo para mostrar como o diabo procura operar no mundo das ideias para nos sugerir formas de interpretar a realidade diferente das formas que estão nas Escrituras. Esse é o ponto principal que eu quero destacar aqui. Tá bom, meus irmãos? Tudo bem? Esse foi o nosso primeiro grande ponto, tá? Foi o maior. E agora nós vamos para o segundo, que é menor. E eu já estou caminhando para o final daqui a umas 2 horas. Estou brincando. Primeiro ponto. Nosso primeiro ponto é o quê? Ser uma nova criatura é ter uma nova visão de mundo. Se não há uma nova percepção a respeito do mundo, então a pessoa não é uma nova criatura. Uma coisa está ligada, o pensamento está ligado a ser uma nova criatura. Vamos lá, nosso segundo ponto agora. Vamos lá. Esse novo entendimento vai gerar uma nova atitude. Isso é uma coisa óbvia, né? Esse novo entendimento vai gerar uma nova atitude. Por isso que uma pessoa que se diz uma nova criatura em Cristo, primeiro, ela vai entender as coisas nos moldes que a Escritura propõe. Mas a consequência é que ela comece a praticar coisas com base naquilo que ela está
pensando. Por exemplo, vamos pensar em alguns exemplos aqui, tá? Por exemplo, se a pessoa entende, à luz da Bíblia, que o ser humano é criado à imagem de Deus, automaticamente essa pessoa vai tratar o ser humano de uma maneira diferente. Porque ele vai entender, o ser humano é a imagem e semelhança de Deus. Tudo bem? Na teoria, ele vai tratar o ser humano diferente de, por exemplo, uma pessoa materialista, que entende que não há diferença entre o ser humano e um animal. Vamos lá, aí você pode se perguntar assim, mas tem crente que trata o ser humano igual ao animal, e vice-versa. Mas é porque não mudou a sua mente. Simplesmente por conta disso. Veja, irmãos, o fato de a pessoa estar pregando o evangelho, o fato de a pessoa ser líder, estar na igreja, estar dando dízimo, etc., não significa que a pessoa é crente. Esse é um ponto. Tá? Não significa que a pessoa nasceu de novo. Jesus chamou 12 discípulos. Um deles era filho do diabo. Nunca nasceu de novo. E isso acontece nas igrejas. Por isso as pessoas colocam hinos, colocam versículo bíblico na rede social, não sei o que, tal, é tudo bonitinho, mas quando vai pensar, pensa igual um ateu. Certo? Pensa igual, sei lá, empresta algum pressuposto aí qualquer dessas ideologias malucas aí, e não pensa como cristão, essa é a verdade. Às vezes é porque nunca teve um encontro com Cristo. Então, vocês lembram muito bem da passagem em que Jesus pergunta para os discípulos, Mateus 16, quem dizem por aí que é o Messias, né? O que as pessoas dizem a respeito de mim? E o que eles responderam, irmãos? Uns dizem que o Senhor é um profeta, outros dizem que o Senhor é Elias, né? Quer dizer, nós temos o mesmo Jesus sendo interpretado de maneiras diferentes por grupos de pessoas diferentes. Igual hoje, tem o Jesus da esquerda, né? Que é o Jesus socialista, revolucionário, né? Tem lá o Jesus da direita, que dá risada das pessoas que morrem na rua, né? Os bandidos que morrem, né? Bandido é bom, é bandido morto. Tem um Jesus para todo gosto, né? Tem um Jesus psicologizado, dos coachings, né? Que só quer massagear o ego das pessoas, só quer o bem das pessoas, não exige nada de ninguém. Só que tem um Jesus da Bíblia. Porque quando Jesus diz para aqueles crentes ali, e vocês, quem vocês pensam que eu sou? O que eles dizem? Pedro diz, tu és o Cristo, filho do Deus vivo. E aí o que Jesus diz? Não foi carne nem sangue que te revelou, que te deu esse entendimento, mas foi meu Pai que está nos céus. Várias interpretações a respeito de Cristo não significa que existam vários Cristos. Só há um. Só significa que as pessoas estão erradas em relação àquilo que é discordante em relação à Escritura Sagrada. Então, esse novo entendimento deve trazer uma nova motivação. Deve trazer um novo comportamento, irmãos. Vamos até Efésios capítulo 4. E esse é o nosso último texto de hoje. Quando Deus faz de uma pessoa uma nova criatura, Deus muda o seu entendimento a respeito das coisas. E aliado a isso, Deus dá poder do Espírito Santo para que essa pessoa tenha uma prática que seja de acordo com esse entendimento. Grave isso, irmãos. Antes de mudar comportamento, a gente tem que mudar o coração. Jesus sabia disso porque ele fez a alma humana. Quando Jesus combateu os fariseus, a palavra que Jesus mais usava era coração. Mostrando para aquelas pessoas, para aqueles religiosos. Por exemplo, Jesus diz que é do coração do homem que procedem os homicídios, adultérios e assim por diante. Jesus diz que o que contamina o homem não é uma questão cerimonial, externa, de religiosidade, mas é o coração. Por quê? Jesus sabia que para um comportamento diferente era necessário uma transformação de coração. Um problema muito recorrente entre jovens, homens, também mulheres estão tendo esse problema, que é a pornografia. Esse problema não se resolve
só com comportamento, mudança de comportamento, né? Tem gente que fala assim, coloca o computador na sala, né? Coloca um versículo bíblico, sei lá, espalhado pela casa. São atitudes que não são ruins. Mas a questão é, o coração está amando algo que não é Deus. O coração está encontrando mais alegria, mais amor, mais contentamento em algo que não é Deus. E o coração precisa ser modificado. E é por isso, então, que pessoas transformadas, expostas a contextos de tentação, não caíram, como José no Egito, porque o coração dele estava transformado. E às vezes pessoas que são expostas a tentações pequenas, caem, porque o seu coração não está transformado. Vamos ler então Efésios capítulo 4, verso 22 até o verso 32. Vamos ler de forma alternada, meus irmãos, e esse é o nosso último texto de hoje. Então olha só, no sentido de que, quanto ao trato passado, a sua vida passada, vos despojeis, a linguagem de se despir de uma roupa, né? Vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano. 23. No espírito do vosso, mais uma vez, né? Olha só. E vos revistais, quer dizer, tira uma roupa velha, coloca uma roupa nova, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes. Quer dizer, eu tenho uma nova mentalidade. E agora, o que tem que acontecer com a minha vida? Uma nova prática. Vamos à nova prática? Versículo 25 até o versículo de número 32, de forma alternada. Por isso, quer dizer, uma vez que você nasceu de novo, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. 26. Nem deis lugar ao diabo. 28. Novo comportamento, ele está dando exemplos aqui. 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Quer dizer, se nasceu de novo, um novo linguajar. Você não vai falar as mesmas coisas que as pessoas que não nasceram de novo falam. E sim, unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Verso 30. Longe de vós toda a amargura, e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmias, e bem assim toda a malícia. Verso 32. Amém? Para ter um relacionamento com Cristo, você precisa nascer de novo. Você pode até pegar um porco, dar um banhinho nele, ele pode ficar até cheiroso, né? Os palmeirenses aí que me desculpem, tá? Pode ficar até cheiroso, mas não mudou a natureza dele. Ele ainda vai amar a sujeira. Ele ainda vai amar o pecado, na metáfora que eu estou usando. Para que ele passe a odiar a sujeira, você tem que transformar ele num gato. Aí, qualquer espirrozinho no gato, o que o gato faz? Começa a se limpar. É preciso nascer de novo, e eu quero orar com você. Você precisa nascer de novo. Claro, nós somos salvos em Cristo Jesus, mas nem todos os crentes nascerão de novo. Eu quero fazer esse convite para você. Se você está refletindo sobre essas coisas, você está pensando, poxa, tem muita coisa que eu penso realmente que é de acordo com as ideologias, de acordo com esse mundo. Eu tenho dificuldade para concordar com algumas coisas que a Bíblia diz. Então você precisa mudar a sua mente. Não é a Bíblia que precisa mudar para se adequar ao seu pensamento. É você que precisa mudar. Eu quero orar junto com você, para que Deus venha operar o arrependimento verdadeiro no seu coração. Vamos orar? Senhor, nós te glorificamos por essa oportunidade que o Senhor nos deu. Somos gratos ao Senhor, ó Deus, por esse privilégio. E diante do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, ó Deus, que exige de nós que nos arrependamos de nossos pecados, e que nos diz claramente que ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer de novo. Nós pedimos a tua graça nessa noite. Que haja uma mudança de mentalidade. Que haja, ó Deus, uma mudança de perspectiva. Que o Senhor corrija, ó Deus, os pressupostos equivocados que alguns possam ter aqui nessa noite. Os nossos pressupostos equivocados. Quantas vezes, ó Deus, pensamos como descrentes. Avaliamos as coisas como alguém que crê em ideologias dessa terra. E nos esquecemos que o Evangelho é a ferramenta pela qual devemos ler toda a realidade que está em nossa volta.
Nos perdoa, Deus. Nos perdoa quando colocamos outro óculos em nossos olhos. Talvez óculos atrativos que nos façam nos sentir bem com a nossa visão. Politicamente corretos, talvez, mas que não te agradam, ó Deus. Pois só há uma visão de mundo correta, e é a visão baseada na perspectiva bíblica do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Renova o nosso entendimento. Não permita que nos conformemos com este mundo, ó Deus. Renova a nossa mente. Habita em nós de tal forma que o Senhor vive em nós e não nós passemos a viver por nós mesmos. Nos dê a mente de Cristo, ó Deus. Ajude-nos a fugir das artimanhas de Satanás, que enganou a Eva com ideias falsas e procura nos enganar também todos os dias. Pedimos isso ao Senhor. Se há alguém aqui nessa noite, ó Deus, que ainda não se converteu a Ti, converte essa pessoa agora, ó Deus. Segundo a Tua misericórdia, o Teu tempo, o Teu poder, o Teu agir, convence o homem, a mulher, do pecado, da justiça e do juízo. E que haja salvação nessa noite, ó Deus. Renovação da nossa alma e do nosso espírito, do nosso entendimento. É o que nós Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos os irmãos. Os irmãos podem prosseguir para as próximas partes.